Boa tarde a todos, começando aqui mais uns 10 minutos de economia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os índices inflacionários, né, que foram divulgados na Alemanha e Brasil ontem, e hoje saiu o IPC dos Estados Unidos, né, com recuo do núcleo. Vou falar um pouquinho desses dados agora. Roda a vinheta. Bom, pessoal, antes de mais nada, fazer aquele tour no mundo, né, ver como é que estão as bolsas hoje animadas por conta da inflação dos Estados Unidos, que deu um recuo significante e finalmente houve um recuo no núcleo, né, que é a medida do inflação tirando bebida, alimentos e energia. E aí agora recuou o núcleo, que entre aspas, né, inflação mais real ali, porque teve muito incentivo para baixar combustível e consumo de energia, e aí não teve uma inflação real. E agora, tirando esses dois itens, que é alimentação e energia, o núcleo dos Estados Unidos conseguiu recuar. Vamos falar aqui primeiro como é que está o mundo. Canadá subindo 0,89%, S&P subindo 0,67%, Ibov subindo 0,63%, FTSE 100 fechou com alta de 1,83%, DAX com alta de 1,47%, África do Sul com alta de 2,23%, Xangai fechou em queda de 0,78% e Nikkei com queda de 0,81%. E Austrália, alta de 0,38%. Né? As bolsas lá fora na Ásia fecharam em queda, talvez porque não tinha saído ainda o dado, né, dos Estados Unidos, do IPC, que foi o que animou esse restante aqui das bolsas. Né? O FTSE lá na Europa e o DAX também já fechou em uma alta mais forte, fechou mais cedo, fechou meio-dia. E aqui os índices deram um pouco de recuo, né, agora na parte da tarde. Mas vamos dar sequência aqui. O índice de ganância e medo ficou mais ganancioso, né? Claro, bolsa subindo. Ele que estava nos 78 e agora já foi para 80, né? Mercado mais ganancioso, mercado hoje subindo, o S&P, vou mostrar o gráfico agora, conseguiu romper a máxima. DXY recua bastante, caindo 1,10%, né? A gente vinha falando sobre essa perda desse 101 aqui, 102, levaria para o próximo fundo, que é exatamente nesse 100 e 500 que ele está agora. E, dito certo, né? Tentou uma vez, tentou duas, não conseguiu romper esse patamar aqui, recuou, testou aqui o fundo, perdeu o fundo e hoje já uma queda mais forte, né? Acelerou aqui na queda, o dólar enfraquecendo perante as moedas emergentes. O S&P, como eu falei, né, o S&P estava subindo mais cedo, igualmente como o DAX lá na Alemanha e o FTSE no Reino Unido, estavam subindo mais e agora já apresentou um recuo, mas ainda em alta de 0,78%. Né? O que eu tinha falado foi que conseguiu romper esse último topo. Né? O S&P rompendo esse topo, abriu caminho para a próxima região, que vai ser o 4.600, se eu não me engano, isso mesmo, 4.630, né, que é esse topo aqui deixa eu tirar essa propaganda aqui, esse topo de março de 2022, e deve ser para lá que o S&P está indo, né? O mercado se animou com o recuo, né? O núcleo cedendo lá nos Estados Unidos, o mercado bem animado no dia de hoje. O petróleo também conseguiu romper a consolidação que estava desde maio, a gente vinha falando dela sempre aqui, conseguiu romper esse topo do 78 e hoje, ontem na verdade, né, já conseguiu chegar aqui próximo a 80 e hoje ultrapassa esse nível de 80. Né? Se o petróleo continuar subindo, próximo patamar aqui dos 82 e depois aqui nessa região do 87. Se conseguir escalar isso aqui pode ser um pouco preocupante, né? Petróleo subindo, aumenta o preço dos combustíveis e aumenta o preço da energia, né? Do transporte e aumenta a inflação, né? Vamos ver se o petróleo vai continuar essa alta aqui. Minério de ferro fechou a madrugada em alta de 2,23%, fazendo um candle interessante de alta e no pregão que tem agora, a partir da tarde lá já apresentou também uma leve alta de 0,48. Vamos ver amanhã como o minério vai reagir nessa região aqui de resistência, né? Região bem forte de resistência que ele não está conseguindo romper. Vamos ver como ele vai se comportar na madrugada de hoje. E na sexta-feira a gente traz essa atualização. Falando da agenda aqui agora, na Alemanha, falar bem rapidinho aqui. Na Alemanha, ontem teve o IPC que ficou em linha com o esperado, porém subiu em relação ao último dado, né? Havia sido 6,1 o último acumulado, foi para 6,4. A Alemanha não conseguiu ainda controlar seu índice inflacionário. Aqui no Brasil, totalmente diferente. O Brasil teve abaixo do esperado, era aguardado 3,17% no acumulado de 12 meses e veio 3,16%. Né? O último dado havia sido 3,94%.
Brasil, que fica abaixo da meta de inflação, que é 3,25%, finalmente conseguiu controlar essa inflação e está cedendo cada vez mais. E o IPC mensal, pela primeira vez no ano, ficou em deflação, né? Ficou 0,08% de deflação. Esse recuo aqui, claro, do IPC é porque está tirando os dados anteriores, né, dos meses passados e acrescentando os dados desse mês. Mas deflação, vir negativo, foi a primeira vez esse mês agora. Falar dos Estados Unidos agora, tivemos também lá o índice inflacionário. A gente pode ver aqui que o IPC era guardado 3,1% no acumulado. O dado anterior havia sido 4% e veio 3%, né, veio abaixo do esperado. E a novidade foi essa aqui, a questão do núcleo, né? O núcleo que não estava cedendo, a gente pode ver aqui que está sempre em cima, né? 5,6, 5,5, 5,5, 5,6 e estava aqui persistente, né? E agora, nessa última medição, veio 4,8, né? Conseguiu cair aí 0,5%, finalmente cedendo o núcleo. Um dos fatores que animaram as bolsas foi exatamente essa questão aqui. E também os Estados Unidos tiram um pouco da pressão, né, de aumento de juros. Vamos ver como vai se comportar o Jeremy e o Fed na próxima decisão de juros, que vai ser agora, dia 20, se eu não me engano, dia 26/7. Né? Esse mês ainda, daqui a 14 dias, 13 dias, saberemos qual vai ser o aumento ou manutenção de juros dos Estados Unidos. Estoque de petróleo, cadê estava aqui ele? Exato, está aqui. 6 milhões, era guardado 0,450 450 mil barris e veio bem acima, veio 5,9 milhões de barris de petróleo em estoque lá dos Estados Unidos. Né? Sai do negativo aqui, bastante estoque, pode ser que ajude a baixar o preço dos combustíveis. O que eu queria mostrar também aqui o IPC do Brasil, claro, dentro da cesta, né? Mostrar a parte de dentro da cesta. A maior contribuição negativa foi alimentação e bebidas, contribuiu para 0,14% no IPCA, e depois dele foi transporte, né? A gente tem aqui para quem quiser olhar, é bem interessante olhar o site aqui do IBGE, que tem todo o descritivo do que recuou, do que aumentou. Também aqui, essa parte na parte das cidades, né? A gente pode ver as cidades que contribuíram positivamente, foi Aracaju, Sergipe, Recife, Pernambuco, Belo Horizonte, Minas Gerais, Vitória, Espírito Santo e Curitiba, né? Essas três aqui, Recife, Belo Horizonte e Curitiba, foi muito provável por conta do aumento da energia, né? Teve um reajuste da taxa de energia lá e aí contribuíram positivamente. E aqui tem também toda a descritiva, o que aumentou, o que diminuiu dos grupos, né, do IPCA. Bem interessante olhar. O maior contribuidor positivo foi a habitação, né? Muito por conta dessa parte que eu falei do reajuste de energia elétrica. E aqui uma notícia interessante que eu achei aqui no Bloomberg Linha sobre a questão do El Niño, né? Esse fenômeno que está atingindo aqui o nosso país agora. Aqui no sul, por exemplo, a gente está com um alerta de ciclone extratropical que está causando muita chuva, né? Está derrubando árvore. Quem acompanha a notícia está vendo isso. Derrubou algumas árvores, fechou até a pista daqui de Caxias do Sul para Gramado. E está afetando bastante esse fenômeno. Né? E chegou ontem, né? Hoje já começou e amanhã deve piorar, deve chegar a vento de 100 km. Né? Tudo causado por esse fenômeno aqui do El Niño. E aqui no Sul vai afetar bastante. E esse economista fala justamente, esse é um fundo, a gestora, né? Uma das maiores gestoras globais, ele fala justamente que esse impacto econômico do El Niño está superestimado. Ele está falando que vai ser pior do que está todo mundo imaginando, né? Que esse fenômeno pode causar um risco estagflacionário na emergente. Ele fala aqui nessa notícia, quem quiser ler essa notícia também é muito interessante, ele fala sobre o impacto que pode causar esse fenômeno no ano de 2024. Né? Por quê? Porque causa seca, causa muita chuva, e aí pode impactar na colheita, na agricultura, e futuramente pode impactar no índice inflacionário. Ele está falando justamente sobre esse fenômeno. É bem interessante e é bom ficar atento a isso. Falar da nossa bolsa aqui agora, já recuou até um pouquinho mais, está subindo 0,6, já está subindo 0,4 e 4,9. No lado da queda temos, deixa eu botar só aqui para não ficar sumindo, no lado da queda temos Pão de Açúcar caindo 5,32, Cash caindo 4,96, Azul caindo 4,12, Pets caindo 3,39 e Soma caindo 3,29%. No lado da alta,
Temos JBS subindo 9,11%, né? JBS que teve uma questão de oferta aí de compra, e aí a empresa está subindo bastante. B3 está subindo 2,44%, Gerdau subindo 2,09%, Prio subindo 1,96% e Marfrig subindo 1,89%, né? Marfrig provavelmente subindo aqui junto com o JBS, né? JBS puxando, querendo ou não, é o setor, e o setor está puxando essas ações. Mostrar agora o Ibov que ontem fechou, teve um fechamento bem interessante, né? Uma defesa compradora, não tinha nem patamar de suporte nesse ponto que ele recuou no 115,600, mas após esse recuo nesse patamar, a gente pode ver aqui que ele teve uma defesa bem forte compradora, chegou nesse patamar aí, voltou tudo, fechando aqui praticamente 1.700, 1.800 pontos do patamar de recuo, né? O patamar que poderia ser defendido era 116.500, mas ele desceu direto. Foi na hora até que saiu a notícia do IPCA, tinha saído já o IPCA, ficou meio estranho até que o IPCA veio positivo, mas o nosso índice recuou bastante. Mas a gente vê que voltou tudo. Hoje aconteceu a mesma coisa, quando tinha saído já o IPC dos Estados Unidos, nosso índice subiu bastante e agora já está querendo fechar aqui praticamente no 0 a 0, né? Vamos ver até o final do dia, ainda falta 5 minutos de pregão aqui e leilão, né? Até o final do pregão, né? Perdão, final do dia não, final do pregão. Falta 5 minutinhos de pregão e mais o leilão, pode ser que os vendedores batam um pouco mais aqui e feche próximo da estabilidade do nosso índice, né? Recuou bastante, já recuou 0,18% da hora que a gente começou aqui a falar live, ou seja, em 10 minutos recuou 0,20%. Vamos ver o que vai acontecer. Dólar, o DXY sem falar crescendo, como a gente mostrou, está caindo 1,10%, e o dólar também recuou ontem, já recuou hoje, mas chegou a testar aqui o 4,80, mas já voltou, já está no 4,83. Vamos ver o dólar, né? O dólar que está aqui testando, querendo testar novamente essa região de fundo. Se testar aqui e não tiver força compradora, o dólar pode descer e ir lá para os 4,70 e depois 4,50 são os fundos mais relevantes para a moeda americana. É isso, pessoal. No dia de hoje, era isso que eu tinha para mostrar, falar um pouco dos índices inflacionários, né? Esse fenômeno do El Niño que está atingindo aqui nossa região, o hemisfério sul completo, né? Não só aqui no Brasil, mas também a Argentina, Uruguai, está atingindo todo aqui o hemisfério sul. Agradecer a todos por ter assistido, pedir para curtir nossa página, dar like, seguir a gente nas redes sociais. É muito gratificante e ajuda bastante a gente nessa divulgação do nosso conteúdo, a atingir mais pessoas o máximo possível. Vou ficando por aqui. Sexta-feira estarei de volta. Até mais. Tchau, tchau.